Pessoal, boa tarde! Estou ao vivo de novo aqui no Instagram para mais uma live com vocês. Podem ir chegando. Hoje a gente vai ter uma convidada especial, que é a Juliana Moretti. A Ju acabou de chegar. Ju, já te chamo, viu? Dá um coraçãozinho aí. Já vou, daqui a pouquinho eu te autorizo. Deixa o pessoal ir chegando. Falar um pouquinho, então, como é que vai ser a live de hoje. Eu vou conversar com a Ju. A Ju acabou de voltar de Nova York. Ela morou 2 anos e meio em Nova York. Ela fez intercâmbio de au pair. E ela tem uma história muito legal com intercâmbios. Então ela vai contar tudo isso aqui pra gente. Vamos dar uns minutinhos pro pessoal entrar. Divulga aí, Ju, pro pessoal que tá... vai dando coração aí que o Insta distribui a live pra chegar mais gente. A live vai ficar gravada aqui no meu Insta, então quem perder pode assistir depois. E a gente vai bater um papo bem legal, a gente vai dar várias dicas. A gente vai falar de intercâmbio, de inglês, de dica de Nova York. Vamos brincar aí um pouquinho de mitos e verdades sobre os Estados Unidos. Então, é isso. Bom, eu vou autorizar você, Ju, e aí a gente vai fazendo uma small talk enquanto chega mais gente, beleza? Vamos lá. Mandei. Será que foi? Aguardando Ju Moretti. Entrou! Olá, apareceu! Deixa eu até ver o que Deixa eu aumentar acontece aqui aqui, um pouquinho o peraí. volume. Ver se tem um... Deixa eu Agora eu ver tô te se ouvindo tá... melhor. Tá me ouvindo bem? Por até um Tô filtrinho te aqui ouvindo pra ficar bem. bonitinho. Ih. O pessoal tá começando a chegar. É isso aí. Olha lá, o Thiago chegou. Quem tem interesse em saber de Nova York, gente, a Juliana é a pessoa, tá? Porque eu morei Eu lá, sou vai meio fazer 10 suspeita anos. pra falar. Já mudou tudo de quando eu fui. Nossa Senhora, já tem milhares de coisas novas para conhecer, muita coisa diferente. Ju, eu não sei se você deu Diga. zoom aí sem querer, mas você tá bem grandona Ah, na é? tela. Ai, que estranho, Não pra mim tá sei, será que é parecendo o normal. filtro que faz isso? Será? Vou tirar. Vê. Ali, ó, acho que Tirei. foi o filtro. O Foi? Ah, frio, o então tá filtro dá bom. um foco. Muito É. perto. Então tá. Acho que agora ficou bom. E, gente, a Juliana acabou de chegar. Faz 15 dias que você chegou, Ju? Tá, 2 semanas, 10 menina. dias? Uma Total. semana. 10, por aí. Acho que deu deu quase 2 semaninhas. Tá super recente. Meu Ainda tô me Deus. acostumando de volta aqui pro Brasil. Eu cheguei, não, eu saí de lá, o inverno, e cheguei agora, um calor que eu tava assim, gente, loucura. E olha que eu tô em São É. Paulo, hein? Eu não sei nem no. Enfim, em outras regiões do Brasil deve estar mais quente ainda. Com certeza. Não, e você Né? ainda tem o choque, assim, né, da beleza, né, de São Paulo. Você sai de Nova York, você chega em Guarulhos e fala assim, ai, meu Deus, Pois que é. isso? Você fala assim, ai, cadê? Ah, Cadê a minha Estátua da Liberdade, a minha Brooklyn Bridge? cadê as árvores, os parques? Nossa, tá meio cinza, né? Agora ficou meio cinza. É Ai, meu isso mesmo, Deus. Carol. Ai, ai. Ju, bem-vinda. Diga. Obrigada aí pelo seu tempo de compartilhar essa experiência com a gente. Vamos começar então. Vou te fazer algumas perguntas e a galera vai chegando, senão a gente vai acabar atrasando aí no horário. Primeira Fechado. coisa, se apresente. Quem é Juliana? Onde mora? O que come? Onde vive? E aí conta um pouquinho, Ju, a sua história com o intercâmbio, que eu acho uma história muito legal, né? Conta um pouquinho se você Uhum. já fez outros intercâmbios, quais que você já fez, e aí até você chegar no au pair, né? Então, como é que é Tá. a sua trajetória, a sua história com o intercâmbio, né? A Ju é que nem eu e outras pessoas, viciadaça em intercâmbio, a gente só pensa no próximo. Então, conta um pouquinho, se apresenta e conta um pouquinho da sua trajetória aí, de como que o intercâmbio entrou na tua vida. Se você quiser contar um pouquinho como que isso te moldou, te influenciou, tua visão de mundo.
vai lá, é com Tá. você. Fechada. Tá bom, então vamos lá, gente. Primeiro eu queria agradecer a Carol pelo convite, fiquei super animada em poder participar aqui da live. Eu sou a Juliana Moretti, tenho 24 anos, quase 25, né? Aliás, faço 25 dia 18 de fevereiro, tá pertinho, Carol. E, enfim, como começou tudo isso, né? Eu acho que assim, o ponto de partida aí foi o estudo do inglês. Eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 12 anos. Mas a princípio eu estava estudando em escola de idioma, aquele inglês tradicional, enfim. Fiquei 2 anos estudando, não curti muito, e aí comecei a fazer inglês com uma professora particular. E aí, através dela, eu já tinha conhecido o au pair. Isso tinha sido lá atrás, eu tinha, sei lá, uns 16 anos, mais ou menos, né? E porque as filhas dela tinham feito au pair, então ela comentava muito comigo, eu tinha ficado muito animada, mas enfim, ainda não podia participar do au pair, né? Tava um pouquinho distante por conta dos pré-requisitos aí que eu ainda não atendia todos, inclusive a idade na Tava época. ansiosa, né, Ju? É, Tava um pouco tava jovem. um pouquinho jovem. Mas ao mesmo tempo, enquanto eu fazia o meu curso de inglês, eu já estava. Até minha mãe está aqui na live. Ela está no outro quarto aqui em casa, tá assistindo. Opa, isso aí. E aí eu comecei na época a trabalhar também como aprendiz no escritório da Disney no Brasil. Mas era um Tá. escritório tradicional, não tinha nenhuma relação com os parques, enfim, era focado no business aqui no Brasil. E aí eu lembro, eu fiquei o Uhum. meu primeiro ano trabalhando e o meu foco foi economizar para fazer meu primeiro intercâmbio, porque eu queria treinar o inglês a princípio. Então eu Uhum. fiquei um ano e aí nas minhas primeiras férias eu fiz um curso de férias em Nova York, com duração aí de quase 4 semanas, com foco no inglês. E aí, além do inglês, eles também davam chance de você escolher uma outra disciplina para você estudar junto com o inglês. E na época eu estudei liderança. Mas tinham vários outros legais. Tá. Tinha a parte de cinema, de fashion, enfim, você podia aí escolher. E foi super legal. Eu fiquei numa cidadezinha chamada New Rochelle, próxima a Nova York. Então eu já tive aí, além do curso, né, a gente podia conhecer Nova York, a cidade, enfim, foi minha primeira vez em Nova York. Eu já tinha viajado para o exterior, mas a turismo mesmo. Aí depois voltei para o Brasil, continuei trabalhando no escritório da Disney e na época eu estava no ensino médio e tinha já mudado meu tipo de contrato, estava finalizando o meu estágio. Ainda no ensino médio. E aí eu não sabia o que ia acontecer comigo, né? E aí eu falei assim, ai não, porque eu quero au pair, eu quero au pair. Eu estava próxima aí de fazer 18 anos, então já ia atender a maior parte dos requisitos para o au pair. E eu tava com o au pair na cabeça. Só que um dia, eu navegando na internet mesmo, apareceu um anúncio do programa de trabalho nos parques da Disney, um intercâmbio. E eu já tinha ouvido falar desse intercâmbio antes, lá atrás, quando eu viajei para a Disney pela primeira vez. Eu tinha 14, 15 anos mais ou menos, mas na época também não podia participar por conta da idade. E aí então eu lembrei, eu falei, quer saber? Já que eu não sei o que vai acontecer aqui no escritório, eu vou me inscrever e vou ver o que rola. Então, assim, foi a princípio uma questão assim de tentativa mesmo, não tinha grandes expectativas. Então, me inscrevi, comecei a participar das etapas do processo seletivo e fui sendo aprovada, fui sendo aprovada, fui sendo aprovada, fui aprovada. E em todas as etapas, e foi um processo bem longo. Eu lembro que começou assim em março, abril, e o resultado final mesmo a gente teve lá no meio de agosto, então foi um processo longo na época. Só que na mesma semana que eu tive a aprovação do programa de intercâmbio, né, para trabalhar lá nos parques, eu fui efetivada na empresa. Eu não tinha antes a resposta de como ia funcionar. Foi tudo ao mesmo tempo. E aí, enfim, foi bem difícil, né? Porque eu tinha que tomar uma decisão na época e eu lembro, eu ficava, ai meu Deus, porque eu quero. Eu sempre tinha sido meu sonho trabalhar nos parques, mas ao mesmo tempo eu adorava trabalhar no escritório. Então eu fiquei muito na dúvida, eu falei, e agora, e agora, e agora? Depois de muito, né, de pensar muito, de refletir, conversar aqui com a minha família também, eu decidi que eu ia fazer o intercâmbio. Eu falei, isso tem que ser agora. Um dos pré-requisitos era estar na faculdade, então eu falei assim, esse é o momento.
né? E então eu segui. Depois eu até continuei dentro do escritório, eu consegui tirar uma licença não remunerada, então fui para os parques da Disney, depois voltei. Mas eu participei desse intercâmbio e eu fiquei trabalhando na área de attractions do Magic Kingdom por 3 meses, mais ou menos, lá em Orlando, na Que Flórida. legal. E então, foi muito legal. Você tem contato, na verdade, com outro universo, né? E aí você vê como o parque funciona, os resorts, tudo, aproveita dos benefícios, enfim. É muito legal, e aí eu Muito trabalhava legal. nas atrações mesmo. Então, nos brinquedos, tinha a parte dos speeches e tudo mais. E aí o meu inglês já estava bem melhor do que antes, de quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio. Eu já tinha contato com o idioma até no meu ambiente de trabalho. Então, assim, não foi um desafio tão grande em relação ao idioma. Mas nesses 3 meses eu já notei que o meu inglês estava bem melhor do que antes, sem dúvida, porque você tem contato com Sim. guest todos os dias, né, com, enfim, gente do mundo todo. E aí, voltei para o Brasil depois desse tempo. Aí eu já estava no meio da minha faculdade, cursei Relações Públicas. E aí eu falei assim, agora eu vou terminar a faculdade, né? E estava também ainda no escritório. E terminei a faculdade. Aí eu já estava, quando eu terminei a faculdade, já fazia mais ou menos uns 7 anos que eu estava no escritório da Disney, já fazia bastante tempo. Mas eu estava querendo buscar algo novo, algo diferente. Eu estava num momento de vida que realmente eu estava querendo explorar mais do que eu podia, né? E sempre gostei de viajar, queria me autoconhecer também. E foi aí que eu lembrei do programa de au pair. Eu falei assim, por que não agora, né? Já passou todo esse tempo, eu já tive experiência fora, já vi como que é. Enfim, aí entrei em contato com a agência de intercâmbio e comecei todo o processo para aplicar para o au pair. Então, eu fiz o programa de au pair, eu comecei todo o processo em abril, mais ou menos, de 2018. Em agosto, até é um período semelhante ao da Disney que levou, né? Em agosto, eu tive o meu match com a Host Family e comecei em outubro. Viajei em outubro para Nova York. E fiquei lá até agora, desde outubro de 2018 até Legal. agora. Então, foi bastante tempo. Eu ia até ter ficado um pouquinho menos, mas aí aconteceu a pandemia, enfim, a gente vai Veio falar a sobre isso. E pandemia. fui estendendo, e fiquei lá até agora. Que legal, Ju. Eu adorei, porque o au pair, na verdade, foi o seu terceiro intercâmbio. Você fez um bem novinha, que foi o de liderança, o inglês e liderança curta duração. Aí você viu, ficou um Isso. mês. Eu acho que esse caminho é um caminho muito bacana. Você começou a juntar dinheiro, você era muito novinha. Então, assim, eu tenho muito adolescente no YouTube que me segue lá. E eles falam, eu nunca vou ter dinheiro, eu não sei. Eu falo, gente, calma, vocês têm 13, Aham. 14 anos, vai vender brigadeiro, vai ver o que vocês podem fazer para ganhar dinheiro. E acho Total. que ter o conhecimento desses programas, saber que eles existem, é fundamental exatamente para você poder se planejar, para você poder Uhum. sonhar e entender em qual momento cada tipo de intercâmbio se encaixa. Acho que você teve o timing perfeito de entender o que você ia fazer com menos de 18, o que você podia fazer a partir dos 18, o que você podia fazer depois de formada. Acho que você teve um time muito legal e você teve o conhecimento de buscar informação, de poder conhecer esses programas. Show de bola. Já deu ótimas dicas aí para quem quer começar e não sabe por onde, gente. É pesquisando, se planejando, entendendo custos, guardando dinheiro, analisando o seu momento. É muito, muito comum isso acontecer quando a gente está planejando um intercâmbio de fui efetivada, arrumei um trabalho. O que aconteceu? Quando eu fiz o au pair, Aham. eu tinha terminado o estágio na faculdade. E aí, em Tá. janeiro, meu cliente de TCC me contratou. Você imagina? E aí Imagino. eu fiquei, e aí eu fiquei desesperada. Eu falei, ai meu Deus, eu aceito, eu não aceito. Eu já tinha fechado o Aham. programa, eu já tinha pago tudo, eu tava quase ficando online, faltava pouco para eu ficar online. E aí eu Aham. falei, quer saber? Eu vou aceitar, e eu não sei quanto tempo vai demorar o processo, e depois eu saio. Aí eu aceitei. Aham. Aí quando foi maio, eu ia viajar em junho, um mês antes eu tive que avisar, deu match, deu tudo certo, eu vou precisar sair mesmo.
E com Aham. muita, né? A gente fica com o coração apertado, porque a gente tá arriscando, né? Mas foi a melhor Sim. decisão que eu tomei, sem dúvida, assim. Que você foi falando, É. oh, hi Justin, how are you? This is Juliana, my friend. She was living in New York and now I'm doing a interview with her. O Justin é Hi, marido de Justin. uma amiga brasileira que mora em Nova Jersey. Ah, oh, cool. Nice to meet you, Justin. Sempre tem os gringos nas minhas lives, sempre falando um pouco É, de né? inglês Você nas tá minhas lives. doida? Aparecem meus amigos, Adoro. aparece o povo. Say hi to Dani. Adoro. Bom, Hi. vamos lá. Aí você já contou um pouquinho, então, né, como é que você optou pelo au Isso. pair, como é que você decidiu. Tem a questão da idade também. Acho que é legal falar um pouquinho para quem não sabe muito do programa, gente. Vou resumir o resumo do resumo. Uhum. Manda dúvidas pra gente depois, tá? Para ser au pair, você precisa ter entre 18 e 26 anos. Você precisa ter ensino médio completo, carteira de habilitação, inglês intermediário, gostar de crianças e comprovar no mínimo 200 horas de experiência com crianças. Essas experiências vão variar. Tem agência que é 500 horas, 400, mas é mais ou menos isso, tá? E aí, você estando dentro desses requisitos, vai participar de um processo em que a agência vai fazer a ligação de você com as famílias disponíveis, vocês vão conversar e aí você vai escolher e ser escolhida ao mesmo tempo. É um programa em que você vai ser remunerada, né? Quanto que você ganhava, Ju, quando você saiu de lá? Porque Eu quando você renova, teu ganhava. salário aumenta. Na verdade, o meu continua a mesma coisa. Tá, Eu lembro, tem o valor padrão, né? US$ 195 e 75 centavos semanais. A minha família arredondava e me pagava US$ 200 semanais. E eu sei de algumas tá. pessoas Então, que aí 2, 4, negociavam. 6, 8. Você ganhava mais ou menos 800 euros, 800 euros, ó, É, 800 dólares por mês. isso, 800 por mês. Eu tinha amigos que tinham negociado direto com a família depois e eles até ganhavam mais. Mas assim, esse é o padrão, né? 195,75. Só para vocês Eles terem ideia, arredondavam. gente, se a gente converter, falar que o dólar tá mais de R$ 5, mas vamos arredondar para 5. É. 5 vezes 8, 40. Como se a Ju ganhasse R$ 4.000. Uhum, E em isso dólar, mesmo. isso rende muito mais. Às vezes, R$ 4.000 não. A minha nariz coça, gente, desculpa. Eu faço maquiagem pra fazer live e eu tenho rinite. Eu fico passando a mão no nariz, desculpa. R$ 4.000 no Brasil não rendem tanto quanto US$ 800 nos Estados Unidos. Ju, Total. conta um pouquinho agora. A gente vai falar de dinheiro daqui a pouquinho. Mas eu quero saber como é que era a sua família. O que fez você escolher a família que você morou? Quantas crianças? Como é que era a tua rotina? Então, vamos entrar um pouquinho no dia a dia de ser au pair, que eu acho que é uma curiosidade que o pessoal tem bastante. Tá bom. Então vamos lá. Quando eu fiquei online, né, no sistema, depois de já ter toda a documentação aprovada e tudo mais, eu comecei a falar com as famílias. Eu lembro assim, foi muito rápido, Carol. Eu fiquei online no mesmo dia. A primeira família já entrou em contato comigo, tinha sido uma família da Filadélfia, não, na verdade de Maryland. Era uma mãe que ela tinha acabado de se divorciar, ela tinha 2 filhos, ela era uma policial, enfim, então a rotina de trabalho dela ia ser bem doida, porque eles têm os turnos, eu ia ter que ficar mais de 12 horas com as crianças, às vezes, e isso é outra coisa do programa de au pair, né? Você tem um limite de horas que você pode trabalhar por dia, que são 10 horas máximas por dia e 45 horas semanais. Então, ali eu já fiquei, assim, gostei deles, foi a primeira família com quem eu entrei em contato, gostei, Uhum. mas ainda não foi aquele, né, aquele amor. Aí depois eu falei com uma outra família da Filadélfia, aí eles tinham 2 meninas gêmeas e uma outra pequenininha, e eles tinham descendência indiana, eles pareciam ser super legais. Eu falei com eles, adorei. E, enfim, tava esperando aí o retorno da mãe, porque ela tava entrevistando outras pessoas. E aí a terceira família que entrou em contato comigo, tudo na mesma semana, na primeira semana que eu tava online, foi essa família de Nova York. E aí eu lembro, eu tava comprando algumas coisas com uma amiga, ela tava comprando móveis pra casa dela, eu tava na loja e eu vi que chegou a notificação, né, da plataforma falando que uma família tinha entrado em contato comigo. A mãe tinha me mandado um e-mail, tinha escrito tudo sobre a família, se apresentando. Depois eu olhei o perfil deles dentro da plataforma e nós agendamos a entrevista. Então eu gostei muito deles, assim, logo na primeira conversa eu já gostei bastante.
E gostei bastante também do perfil, da carta de apresentação que eles escreveram no perfil da Au Pair in America, da agência, né? Do site, Então, né? isso, do site mesmo. Então, eu comecei a ler tudo, gostei. E aí eu fui conhecendo um pouquinho mais deles. Então, a mãe, quando eu fui, ela tinha acabado de fazer 40 anos. E ela é psicóloga. E o pai, ele é um pouco mais velho que ela, ele tinha na época 52, e ele é como se fosse um pastor para a igreja Tá, episcopal lá nos Estados Unidos. Mas tá. ele fazia tudo da igreja, né? Ele fazia desde né, enfim, dos serviços e tudo mais, até a parte mais administrativa, ele era responsável por tudo isso. Então foi tendo um feeling da família. Eu falei assim, eles, né? Primeiro eu gostei do contato que eu tive pela chamada de vídeo. Gostei muito dela, gostei da carta. Falei, pela profissão, eles parecem ser pessoas, enfim, bem coerentes também, por conta, né, das atividades deles. E aí eu fui ver mais sobre as crianças. Então, eles tinham duas crianças. A menina, na época, tinha 4 anos e o menino, ele estava perto de fazer 2. E eu já Tá. sabia que eu queria ir para uma família que tivesse 2 crianças no máximo. Então, essa era. Eu já sabia a quantidade de crianças que eu queria. Eu falei, é uma Isso ou é muito duas. importante a gente saber nesse momento de escolher família, o que você gosta e o que você não gosta. Porque não É, adianta abrir tudo, eu vou aceitar 5 crianças porque a família é legal. Aí chega lá, você não dá conta, você fica estressada. Então, é lógico que a gente tem medo de colocar esses, vamos dizer assim, esses critérios, mas a família tem critérios lá, é super natural e recomendável que quem uhum. está no processo tenha critérios daqui, né? Exatamente. Não, isso me ajudou muito, porque assim, já fez um filtro gigante na hora de eu entrar em contato com as Sim. famílias. E eu já sabia também que eu queria ir para, como eu sou de São Paulo, eu queria para uma cidade que fosse semelhante a São Paulo. Eu não queria ir para Tá, subúrbio, eu queria ir para a cidade tá. mesmo. Então eu tava pensando, sei lá, São Francisco, DC ou Nova York, enfim. E eles, por serem de Nova York, também chamaram minha atenção, né? E aí, então eles tinham 2 crianças. Com essa idade, eu já sabia também a faixa etária que eu queria das crianças, por conta das experiências que eu tive antes. Não queria adolescente, queria crianças menores. E então isso tudo foi me ajudando. Então fizemos chamadas por vídeo. E aí eu lembro, na primeira chamada a gente falou, e era uma sexta-feira, ela falou: olha, eu vou entrevistar algumas pessoas. Na segunda, então, eu te mando uma mensagem para dizer como foram as entrevistas e tudo mais. No sábado, ela já me escreveu. Ela falou assim: Juliana, a gente conversou ontem, queria agradecer o seu tempo. A gente pode conversar de novo na segunda? Falei, podemos, a gente agendou. E eu já tava com o feeling que a gente ia dar match. Eu já, assim, isso foi na primeira Você já tava semana, tipo, morrendo de tudo nervoso, começou. de ansiedade, com tudo, né? Eu já tava assim, gente, aí agora, o que eu faço? Então, eu peguei, entrei de novo no perfil deles e comecei a pesquisar tudo de onde eles moravam. Entrei no Google Maps, entendeu? Pus lá. Eles não falam o endereço, mas ela tinha Endereço. me falado: o meu esposo trabalha para a igreja, então eu busquei a igreja. E aí eu comecei a Tá. ver, porque eu sabia que a casa era do lado da igreja. Na verdade, a Juliana casa que eles CSI em moravam, ação. CSI em ação, FBI total. E aí eu peguei, então pus o endereço da igreja, porque a casa onde eles moravam, na verdade, pertence à igreja, né? E aí eu comecei a ver, bom, Tá. o que tem próximo? Tem transporte público, quais são, né? Tem, sei lá, supermercado, tem parques. Comecei a ver toda a facilidade, todas as facilidades que tinham próximas à casa. Eu já sabia que eu queria estar em um lugar próximo também de academia, porque eu frequentava academia aqui no Brasil. E aí eu fui vendo e fui falei, tudo foi batendo. Eu falei, tem isso que Tudo eu quero, tá tem isso que eu quero. encaixando. Então eu falei assim, bom, então se, né, vamos ver a conversa que eu vou ter com eles. E aí, dependendo de como for, tudo bem. Eu já gostei da localização. Então, e eu já tinha ido para Nova York antes, então não seria um choque tão grande em relação à Sim. cidade, né? Então, ligamos na segunda-feira e aí ela falou: olha, eu gostei muito de você, eu entrevistei outras pessoas, mas você é a pessoa que mais se encaixou com o nosso perfil, queria ouvir de você o que você acha, enfim. E falei também que eu tinha gostado muito deles, e aí ela virou para mim e falou assim: então eu tô entendendo que a gente tem tudo para dar um match, né? Assim. Deu Aí eu match. falei: Coração, deu match. coração.
Aí eu falei assim, sim, com certeza. Ela, então tá ótimo. Então a gente vai dar um match. E ela falou assim, você quer... E nisso eu ainda não tinha nem falado com o esposo dela. Eu já tinha falado com as crianças, mas não tinha falado com o esposo. Ela falou, então eu vou agendar uma uma entrevista também sua com ele para você já conhecê-lo, né? E fizemos isso, demos o match no sistema. E aí ela falou: "Quanto tempo você precisa para vir?" Aí eu perguntei para ela: "Não, quanto tempo vocês, né? Em quanto tempo vocês precisam ter alguém aí?" Ela falou: "Olha, hoje a gente tem uma babá que vem aqui cuidar das crianças, então a gente consegue se virar." E aí, como era agosto, eu queria ter tempo, assim, de me preparar, de me despedir de todo mundo. E aí ela falou assim: "Ah, pode ser outubro", enfim, chegamos nessa data juntas. E aí eu fui pra lá. Eu já tinha visto um pouquinho do schedule deles no perfil, né? Mas na entrevista ela me deixou muito claro que não existia um schedule fixo, porque Tá. por ela ser psicóloga, ela fazia os próprios horários, então variava às vezes Uhum. os atendimentos delas. E o pai, ele tinha um schedule um pouquinho mais fixo, mas que também variava às vezes de final de semana, porque ele tinha que estar na igreja para fazer os serviços e tudo mais. E aí eu falei, não, tudo bem. Na minha cabeça eu tava assim, não, o meu objetivo é mesmo trabalhar, eu tô aberta. Chegando aí a gente vê no detalhe, né? Desde que eu saiba com antecedência. Ela, não, a gente, Sim. enfim, alinha isso antes e tudo Isso é bem. muito bom dos americanos, eles são muito certinhos. Então, se você falar assim para eles, olha, eu sou flexível, só que você precisa me avisar com antecedência, eles vão te dizer, eles vão te perguntar quanta antecedência você precisa. Aí você vai falar, eu preciso de 24 horas, eu preciso de 48 horas. E eles Isso. não vão, durante o ano inteiro, te avisar com menos daquela antecedência. Tipo, essas coisas dos Estados Unidos eu amo, porque se É, por um lado, às vezes, enche o saco, porque eles são muito caxias e muito inflexíveis, por outro lado, quando você precisa de planejamento e você não quer ser pega de surpresa, cara, eles seguem muito à risca, assim. Tipo, isso é muito bom, isso ajuda muito no relacionamento com a família. sim, ajuda muito. Tanto que quando eu cheguei lá, depois, com o tempo que você vai ficando mais íntimo, né? Aí tudo bem, a gente ia conversando, um puxava daqui, mudava, mas aí tudo bem, a gente já tava ali na família. Sim. Mas quando eu cheguei foi realmente isso. Ela tinha um livrinho da agência que tinha que nem uma agenda. E aí todo domingo ela me mandava com o horário da semana inteira. Então eu já sabia, tinha um planejamento. Então eu fui, quando eu cheguei lá em outubro, na semana seguinte que eu cheguei, teve o aniversário de 2 aninhos do menino. Então ele já tinha 2 anos e aí a menina tinha 4. Então foi assim quando eu cheguei. E aí, normalmente, nesse começo, principalmente, ele não estava indo na escola. Então eu estava trabalhando praticamente as 45 horas semanais. Né? A menina ficava mais tempo na escola, ela ia bem cedo, por volta de umas 8, 8h30. Ela saía 2h30 da tarde, quase 3 horas. E eu ficava a maior parte do tempo com ele em casa, né? Mas à tarde eu tinha os dois. Então era mais ou menos esse ritmo. Eu lembro, terça e quinta eram os dias mais cheios, porque a mãe tinha agenda lotada, o pai estava o dia inteiro fora. Então eu trabalhava, aí era assim, 7h45 a 5h45, sabe? Era realmente o dia inteiro. De segunda e sexta, eu tinha um pouco mais de flexibilidade, normalmente era meio período, era só a parte da tarde ou só a parte da manhã, porque a mãe não trabalhava. E isso, segunda e sexta e quarta, aí variava, semana para semana. Só Tá. que eu tinha muita sorte, porque assim, o pai ele trabalhava do lado de casa, então virava e mexia, ele estava em casa, sabe? Se precisava de alguma coisa, ou às vezes ele pegava as crianças, a gente vai ali em tal lugar e a gente já volta. Então às vezes eu tinha um Tá. intervalinho, isso no primeiro ano. E depois eu estendi o programa, decidi estender por 6 meses. E aí no segundo Tava na ano que eu pandemia? tava. Ainda não. Ainda Não tava na não, ainda pandemia. não Quando você tá. estendeu, tava tudo em ordem, né? Você Tava foi tudo em em ordem. Eu outubro de lembro 2018, em outubro de 2019, tava vida isso. normal. Tava a vida normal e, inclusive, o menino ia começar a escola no segundo ano. Então, uma das coisas que a gente discutiu, ela falou: olha, Tá. você vai, sua carga horária vai diminuir porque ele vai estar na escola. A gente vai precisar, de repente, de mais ajuda para você cozinhar, porque assim, eu nunca precisei cozinhar. Eu cozinhava para mim, né? E para eles, assim, às vezes, quando precisava, porque era assim, o café da manhã, a mãe normalmente estava lá. E quando ela não estava, eu só tinha o menino e era bem tranquila. Igual a gente vê em filme. Cereal, leite, Sucrilhos, fruta. leite, torrado.
A veia, a família, isso eu acho legal falar. Eles lá, a mãe, ela seguia um estilo de vida vegano. Então, eles tinham muitas coisas saudáveis, assim. Então, isso me ajudou muito. Mas as crianças, enfim, é aquela coisa. Então, era a aveia, era o mais saudável, mas tinha os sucrilhos lá, o cereal e tudo mais. Então, isso era tranquilo. O almoço, eu já cheguei chegando querendo dar comida para as crianças, que a gente vai com o hábito daqui, né, Carol? Aí Querendo depois fazer cheguei lá arroz, ovo. mas bem não, era aquele peanut butter and jelly, a pasta de amendoim com a geleia de almoço, sanduíche. Ou, sei lá, eles faziam um sanduíche de hummus, punha cenoura, uma coisa Sanduíche de assim. queijo também, eu fazia muito sanduíche de queijo para as minhas Isso, crianças. Era de sem queijo, era snack, né? O almoço sanduíche. deles é um sanduichinho, assim. É um Uma sanduíche. Então sopinha eu falei, enlatada, às vezes eu dava sopinha enlatada. eles tinham aquelas squeezes, que é aquele purezinho, sabe? Então eles comiam isso, então Sei. era bem tranquilo. E no jantar, então às vezes eu precisava ajudar, mas normalmente já tinha algo que a mãe ou o pai tinham feito. Então eu não Tá. precisava no primeiro ano praticamente cozinhar. Então eles falaram assim: no segundo, de repente a gente vai precisar de mais ajuda com a cozinha, mas acabou que eu também nem precisei de tanta ajuda. E eu dirigia também. Né, eu dirigia mais para levar, às vezes, a menina na escola e buscá-la da escola. Mas era uma escola super próxima de casa, dava até para ir a pé, assim, mas aí eu levava uma meia horinha a pé, ou dirigindo dava, tipo, 10 minutos. Então, era tranquilo, tranquilo mesmo de rotina. E aí, só que aí eu comecei o segundo ano, o menino começou a ir para a escola, aí minha carga horária reduziu muito, assim, foi de 45 horas para, sei lá, 30, 27, sabe, na semana, porque ele ficava também. Ô, vidão! Não, foi. Depois eu falei assim, nossa, não acredito como no primeiro ano eu conseguia trabalhar tudo aquilo com as crianças. E ele ia para a escola, só que a princípio ela queria mandar ele de forma integral. Só que depois mudou a escola que ele ia, então mudou a carga horária dele também, ele estava indo das 9 a 1. Mas mesmo assim eu tinha a maior parte das manhãs livres, assim, era bem, bem tranquilo, e eu tirava para fazer minhas coisas, então ir para academia, se eu queria cozinhar alguma coisa para eu comer, se eu queria ir para algum lugar, comprar alguma coisa, eu aproveitava esse período para fazer isso. E que mais? Acho que da rotina era basicamente isso. E aí no verão, né, que aí vai de junho a final de agosto, mais ou menos, eu tava integral com eles porque eles não iam para nenhum tipo de acampamento. Aí eles ficavam comigo, aí era puxado de novo. Aí voltava para as 45 horas semanais. Mas isso aí, quando eu estendi, né, tava finalzinho de 2019 e aí comecinho de 2020, depois já começou a pandemia, e aí a gente teve que se readaptar com tudo, total, total. Tivemos Ô, que Ju, mas me criar um conta outro como é que foi, esquema. porque você renovou por 6 meses, né? Quando a gente Isso, renova, para quem não sabe, o au pair, a gente pode renovar por até 12 meses. Então, na verdade, você ia voltar em meados de março, que foi quando deu todo o problema, e aí o que que te fez? Você podia voltar. O que que te fez querer sim, ficar? Foi querer ajudar a família? Como é que foi essa? Porque a gente também não tinha muita ideia naquele momento o quanto restritivo ia ser, né? Você pegou o auge de Nova York, lockdown, os foi. casos explodindo. Como é que foi ficar em casa com as crianças, sem escola, com os pais em casa? Uma convivência muito intensa, né? Como é que foi isso? Assim, Foi. por que que você resolveu ficar no meio da pandemia? Teve muita gente que estava no meio do intercâmbio, ou tinha acabado de chegar e falou: não, vou voltar para o Brasil enquanto eu posso, e você escolheu Aham. ficar. Conta como é que foi isso. Foi assim, foi muito doido, na verdade, Carol, porque assim, você tem que escolher quando você vai, se você vai estender o programa ou não, quando você tá ali no sexto mês de intercâmbio, do sexto ao oitavo, mais ou menos, que chega a notificação para você escolher. E você não sabe o que vai acontecer durante o resto do ano, né? E o meu primeiro ano foi bem difícil, assim, em relação à menina que eu cuidava, porque eu fui a primeira au pair da família. Então, Tá. pro menino foi tranquilo, porque eu peguei ele Um bebê, pequenininho, né? né? É um bebê, então assim, ele cresceu comigo lá. Agora a menina não, ela já tinha 4 anos e ela era muito apegada aos pais, principalmente a mãe. Então, quando eu cheguei, foi o caos. Foi o caos. Eu tive que ser muito paciente, realmente, porque era assim: eu chegava, ela falava, eu te odeio, eu quero que você volte para o Brasil, eu quero que você entre no avião.
Todos os dias, todos os dias. A minha de 4 anos, eu fiz o match depois, mas a minha de 4 anos falava que eu não sabia falar inglês. Eu ficava pé da vida. Ela falava assim, you don't know how to speak English. I don't understand what you say. Eu falava, mano, nossa, a menina tem 4 anos. Não, é exato. Não, e outra... criança. Não, e eu ficava assim, gente, porque lá eles educam as crianças de uma forma bem diferente, né? Eles são muito mais independentes e muito mais maduros, assim, eles discutem como se fosse de adulto para adulto. E aí ela virava para mim no café da manhã, que era o momento que eu tinha meu, antes de começar a trabalhar, ela virava, ela já olhava para mim, ela fechava a cara, sentava na minha frente e falava assim, o seu café da manhã é disgusting, é nojento, porque aí eu comia, sei lá, outras coisas, fazia outras coisas de café da manhã. Eu um dia até virei e falei assim, disgusting é o seu. Ela, não, o meu é leite com cereal. Mas enfim, aí o primeiro ano foi, assim, nesse período que eu tava tendo que escolher se eu ia estender o programa ou não, tava bem, assim, conturbado com relação a ela. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou... Só que ao mesmo tempo, tinha momentos que ela falava assim, eu amo você. Sabe, assim, era bem Sei, é bem da cidade. 4 anos, eu gosto de você, mas você não pode admitir que eu gosto de você, porque eu gosto da minha mãe, eu queria minha mãe e você tá aqui. É um conflito que eles têm. Eu fui a primeira família que eu morei, eu fui a primeira au pair. Então, assim, tô reconhecendo todas essas situações que você passou, assim, super intenso. E pra mim era tudo novo, né? Porque não tinha nenhuma criança que falava assim comigo antes, que eu vi aqui no Brasil. Então, assim, quando eu decidi... E a gente fica magoada de falar, ela não gosta de mim, eu sou péssima, eu não sei o quê. Não, eu ligava pra minha mãe e falava, eu não tô aguentando mais essa criança aqui, sabe assim? E só que ao mesmo tempo é uma criança, o que eu vou fazer? E aí, quando eu decidi estender, eu falei assim, eu vou dar uma chance por 6 meses. E aí vamos ver, porque assim, já tava, nesse período que eu escolhi, já tava melhor do que antes, mas ainda não tava perfeito, não tava o mundo perfeito. Mas eu falei, vou 6 meses, porque também minha irmã tava para se formar e eu queria pegar a colação de grau dela, a cerimônia que ia ser em abril, ia ser bem próximo do período que eu ia voltar. Então eu falei assim, acho que 6 meses é o ideal. E aí eu escolhi tudo mais, né, estendi e era para eu voltar em abril. Só que é o que você falou, em março estourou a pandemia. Só que nesse período que eu decidi estender, Carol, quando virou o primeiro ano, a relação mudou totalmente para melhor. Assim, ela ficou super próxima de mim. O menino, então, ela que já passou era a te próximo... aceitar e não bater de frente com você, né? Não querer competir com você. Isso, não, e ela passou a me respeitar muito, assim, ela me viu realmente como uma outra autoridade, porque eu tive também muito apoio dos pais, isso assim, eu não posso reclamar, eles foram maravilhosos, a mãe, os dois, falavam, se a Juliana falou isso, é assim, se eu tinha tirado, sei lá, alguma coisa deles, TV, isso é outra coisa da rotina, eles não viam TV, não tinham nada com tela, nada, então você tinha que estar ali 100% do tempo, eles tinham, assim, no sábado, um desenho eu não pensava com essa família, não. Não, quando eu cheguei lá, não tinha nem me atentado a isso, né? Fui descobrir lá. E assim, era assim, um desenho de 20 minutos no sábado, no máximo um outro de 20 minutos no domingo. O resto, nada. Nada, nada, nada. Então, assim, às vezes eles faziam algumas coisas, eu tirava, sei lá, TV, alguma coisa, ou sobremesa, alguma coisa assim, e aí os pais, e aí eles iam reclamar para os pais, né? A menina, principalmente. O menino ainda não entendia. E eles sempre falavam assim, não, se a Juliana falou, é isso, ela decidiu, tá decidido. Então, isso me ajudou muito. Então, depois do primeiro ano, mudou muito a relação com ela, com o menino já estava ótimo, e com os pais eu fiquei muito mais próxima dos pais. Enfim, a convivência vai fazendo isso, né? E eu sempre fiz questão de estar próxima, enfim, de estabelecer uma comunicação com eles, bem legal. Então, a nossa relação estava muito boa. Aí, quando chegou ali em março, que estourou mesmo a pandemia, eu já estava super bem. Então, para mim, ficar mais ou menos não ia fazer diferença. E eu sempre amei Nova York. Então, eu falei assim, bom, vai ser uma oportunidade para eu ficar aqui por mais tempo, que eu não... E nesse momento que eu já estava indo embora, eu já estava sentindo aquela despedida, eu já estava triste de ir embora, sabe? Então, eu falei assim, bom, é uma chance aí que eu tô tendo de ficar mais. E eles já tinham escolhido uma outra au pair, nessa época, brasileira também, só que ela não podia viajar. Então, eles também ficariam sem ninguém. Então, assim, uniu o útil ao agradável e eu decidi ficar. Sim. Só que o começo foi bem desafiador, sim, por conta da rotina.
né? Assim, os dois não estavam indo mais para a escola, os pais estavam todo mundo em casa. E lá em casa, assim, inclusive eu sempre gostei de ficar sozinha, de ter um tempo para mim, porque assim, as crianças juntos sempre, né? Você precisa ter uma Sim. válvula de escape aí. E aí, os pais em casa. Aí eu comecei assim, bom, eu não consegui ir pra cozinha porque tinha gente na cozinha. Eu não consegui ir pra tal lugar porque eu não podia sair de casa porque estava em lockdown. Então, isso começou a pesar um pouquinho, sabe? Eu falei assim, ai, gente, eu não aguento mais. Aí eu ficava no meu quarto, assim, não, preciso relaxar. Preciso ficar aqui. Não, eu trancava a porta, esqueci lá, Juliana. Não vou responder ninguém. Estou aqui. Aí, o que a mãe fez? Que eu achei muito legal. Ela seguiu um exemplo da escola da escola do menino, que foi compartilhado, que foi criar um schedule para as crianças dentro de casa mesmo. Então, aí eles criaram, eles inventaram o nome de uma escola que aconteceria dentro de casa e eles tinham uma rotina, desde a hora que eles acordavam até o horário que a escola terminava mesmo, 2h30, 3 horas da tarde, com atividades. Então, assim, eles começaram a ter algumas morning meetings online, assim, com a escola, mas no período que acabava a reunião com a escola, aí tinha agora o horário do brinquedo em casa, aí eu deixava os dois brincando sozinhos. Tá. Agora é o horário da música, não sei o quê. Então, a mãe e o pai eram os professores, e a gente meio que dividia as funções ali. Então, isso ajudou muito. E aí, a gente foi se adaptando ali naquele período. Quando chegou... então, isso foi em abril, mais ou menos, né? Entre março e abril. Aí, era para eu voltar, eu tinha pegado um mês de férias, né? O Travel Month, um mês de viagem que você pode tirar no final do programa, né? Aquele mês extra. E eu ia voltar em maio para o Brasil, a princípio. E a nova menina, a nova au pair ia viajar para lá em maio. E até porque eu ia ajudar um pouquinho com a transição dela. Eu falei, se vocês quiserem de ajuda, eu posso estar aqui e ajudar a pessoa nova. Eles toparam também. Só que o que aconteceu? Ela ia viajar na quinta, o Trump fechou as fronteiras na terça. E ela não pôde viajar para os Estados Unidos. Ficou no Brasil. E aí a agência, né, de Au Pair, Au Pair in America, que era a minha agência, falou que a gente ia poder estender o programa por mais 2 meses. Então eu não ia mais voltar em maio, eu ia voltar em julho pro Brasil. Nossa, de 2020. Você ficou renovando picado. Horrível. Porque ninguém sabe o que ia acontecer. Não é que você renovou, março, eu vou ficar até agora esse 2020. 2021. Não. Você foi renovando picado, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Credo. Eu sou ansiosa, odeio isso. Eu ia ficar louquinha. Faz mala, aí depois desfaz mala. Meu Deus. E aí nesse período, Carol, eu não tinha nem feito mala nada. E aí eu tava até em contato com a minha família, eu falei assim, tá até mais seguro aqui, porque eu não vou ter que pegar avião, né? Eu tô tranquila, já tô acostumada, eu tenho meu espaço, eu não tô me sentindo segura. Em Nova York você via, assim, que tinha um controle muito grande, tava todo mundo seguindo os guidelines, tudo certinho. Então eu decidi ficar. Chegou em julho, ainda não estava resolvida essa questão. Então a agência disponibilizou mais 6 meses de extensão. E aí eu estava falando com eles, as fronteiras ainda estavam fechadas, eles não sabiam se a nova au pair ia poder vir ou não. Aí a gente conversou, eu falei, não, eu vou ficar mais 6 meses, não tem problema. E aí que eu decidi ficar. Então aí meu contrato ia acabar em dezembro de 2020. Mas o mês de férias ia terminar em janeiro de 2021, que foi o que aconteceu. E aí eu ia voltar no período, até não conseguir por conta, enfim, histórias de Covid aí. E aí eu fui ficando, então voltei mesmo no final de janeiro. Então foi estendendo, e eu fui ficando, entendeu? Então fiquei lá por todo esse tempo. E agora eu voltei, a menina já tava com 6 anos e meio, ela faz 7 agora em julho, e o menino já tava com 4, com a idade dela quando eu cheguei lá. Então foi assim que a gente foi conversando e por isso que eu fui ficando também durante esse período. Mas várias amigas minhas voltaram antes, decidiram realmente finalizar o programa antes, né, quebrar o contrato por conta da família mesmo e tudo mais. Foi é muito desafiador ficar com a família, com as crianças em casa. Ju, você falou já, né, que quando você começou a estudar inglês muito cedo. E aí você já tinha ido para Disney, então você já tinha treinado em inglês. Mas eu particularmente acho que o Au Pair, ele é um programa que tem uma imersão
gigante, às vezes muito maior do que outros intercâmbios, né? E como é que você avalia o seu inglês antes do au pair e depois do au pair? Como é que você avalia, você que fez outros intercâmbios, né? Você fez um de um mês, depois você fez 3 meses na Disney. Como é que você avalia essa questão de ser au pair e falar inglês? O quanto que o au pair é diferente nessa imersão do idioma em relação a outros intercâmbios? Não, é diferença total, Carol, total. Eu fui achando que eu era o máximo, né? Eu sabia super inglês. E aí eu cheguei lá e falei assim, meu Deus. Porque assim, você sabe, se eu viajava, eu já escrevia, já falava, mas a fluência você pega lá, não tem jeito. Nos intercâmbios anteriores, você treina o inglês, assim, o primeiro foi de estudo. Então, assim, foi para aprender mesmo, mas eu tinha muito contato com outros estrangeiros. No segundo intercâmbio da Disney, eu treinava muito com os guests, mas era aquele vocabulário do parque. Então, assim, era o Tá. mesmo vocabulário praticamente todos os dias. E você vai em grupo de brasileiro, você acaba ficando mais próximo de brasileiro, não tem jeito. Então, assim, eu falava inglês durante o trabalho, mas fora dali, eu estava em grupos de brasileiros. Com o au pair, uma das coisas foi que, primeiro, eu não tinha amiga brasileira. Eu tinha uma amiga, duas, para ser bem honesta. Uma que chegou depois de um tempo que eu já estava lá. E a minha uma das amigas que eu fiz no Orientation Course, quando eu cheguei, mas ela morava em Albany, assim, dava quase... Não, ela morava upstate, o namorado dela morava em Albany. Mas, assim, era 2 horas de diferença, né, dirigindo de onde eu morava, eu quase não havia. Então, todas as minhas amizades foram de americanos ou de pessoas. Nova York tem muita gente, né, de todo lugar do mundo. Então, você tem um contato com diferentes culturas, enfim. Então, não tinha amiga brasileira, então quase não falava português. Era mais quando eu ligava, assim, para minha família mesmo. E aí eu falava o idioma. Mas você estando lá, é uma imersão total. Assim, porque não tem como você escapar. Todo lugar que você vai, sei lá, mercado, você tem que fazer curso também durante o programa de au pair, cumprir a carga horária dos créditos, né, que o programa exige, então os cursos são em inglês. Então, sei lá, eu ia pra academia, era tudo em inglês. Eu sempre joguei vôlei aqui no Brasil, entrei num time de vôlei lá, então as amizades também, tudo em inglês. Então, assim, o meu inglês melhorou muito. Eu peguei, no começo do meu au pair, eu viajei de férias pra Disney de novo, porque minha família tava lá, a gente foi se ver. E as crianças me mandaram um vídeo e eu respondi em vídeo, gravei. E aí eu, assistindo o vídeo hoje do meu inglês pro inglês de agora, diferença total, assim. Tanto que agora eu voltei pro Brasil e eu travo às vezes com português. Eu esqueço os termos, porque Tá vem muito primeiro o termo em recente, né? Tá muito inglês. recente. Muito, e aí eu esqueço o termo em português como que é, eu lembro em inglês, eu falo, é aquilo lá que você faz assim, assim, né? Aí a pessoa fala, é isso. E antes eu ficava, não, imagina, é impossível você esquecer a língua materna, mas você entra tanto no dia a dia, é tão Sim. automático, e assim, a fluência melhorou muito, muito, muito mesmo. Total. E a família, as crianças ajudam muito, né? A sua mais velha, eles já têm um vocabulário. E tinha Sim. vezes que eu lembro que a minha tinha 4 também na época. E aí ela falava alguma coisa pra mim e falava assim, aí eu falava pra ela, I don't understand what you're saying, what do you mean? Aí ela tava puta comigo, mas ela tava super meia me explicando por que ela tava brava, do que ela tava me xingando, sei lá. E aí ela explicava, assim, era muito fofo, era muito engraçado. Mas eu acho que esse programa é muito completo, realmente, para o aprendizado do inglês. Ô, Ju, me fala um pouquinho que bairro você morou. Eu tô tentando visualizar ali Manhattan, Brooklyn. Tá. Que lugar que você tava ali exatamente? Então, eu tava no Brooklyn, mas no norte era divisão já com Manhattan. Então, eu tava num bairro que chamava Greenpoint, que fica do lado de Williamsburg. Eu conseguia ir a pé para Williamsburg. Então, era ótimo, assim, eu tinha um trem, Morou mal, 15 hein? minutos. Morou mal, coitadinha. 15 minutos. Não, Carol, eu dei muita sorte, porque eu falei, ó, quais as chances? Várias pessoas, amigas minhas que estavam em Nova York, estavam indo pro subúrbio, né? E assim, eu fiquei ali na cidade mesmo, eu só não fiquei em Manhattan, mas assim, 15 minutos de metrô eu tava lá. Eu tinha a bicicleta que eu podia pegar. Eu tinha o ferry, que duas paradas, 10 minutos eu tava em Manhattan. Então, assim, eu tava super bem localizada. Fora todos os serviços. Tinha restaurante, coffee shop, academia, banco, tudo eu ia a pé. Então, Tudo. Não, Brooklyn era um dos meus bairros preferidos, assim.
A É, minha família, eu fiquei no subúrbio, né? Então eu fiquei, tá. mesmo que eu tenha trocado de família, eu sempre fiquei em Nova Jersey. Eu achei que isso foi bom, que eu mudei de família, mas eu não saí de Nova Jersey, então é um estado que eu conheci bastante. Então estava super Tá. acostumada com o trem, que ia para Nova York, fazia baldeação. Teve cidade que eu morei que fazia baldeações de copos, outras que não precisavam. Mas a minha Aham. família, uma das que eu mais fiquei mais tempo, eles moraram no Brooklyn quando as meninas nasceram, né? E aí Ah, um dia tá. eles me levaram para fazer um passeio no Brooklyn, mostrando, olha, a gente morou nessa rua, a gente tem esse Aham. prédio, não sei o quê, e eles fizeram um passeio. E tem um lugar ali que Tá. chama Brooklyn Promenade, que Aham. é onde tem tipo um parque, você tem a vista de Manhattan, assim, eles moravam ali perto quando elas eram crianças, né? Quando eu fui morar com eles, elas já estavam com 14, 15 anos. Mas Tá. quando eles me levaram para o Brooklyn, tipo, você fazer um tour com um americano que morou no bairro, eu fiquei apaixonada, assim, porque é como se você estivesse fora da loucura de Manhattan e ao mesmo tempo você está muito Isso. perto de tudo. Só que você se sente numa cidadezinha do subúrbio. É quase como se fosse um subúrbio, assim. É muito gostoso a É, vibe do Brooklyn. é isso mesmo. Não, e É todo mundo muito acaba se gostoso. conhecendo o bairro, e o bairro tinha influência polonesa. Então, eu fiz, assim, muitos amigos da Polônia também, por conta do bairro. E o meu host dad, ele nasceu no Brooklyn. Ele nasceu e morou a vida inteira. Então, ele me mostrava também várias coisas que eu adorava. Eu sentava com ele ficava me mostrando. Enfim, mostrava, ele pegava o mapa, ele fazia tudo, assim, pra me mostrar, sabe? Ele ficava super feliz que eu tinha interesse. Então, era muito legal ter alguém que sempre viveu lá me mostrando as coisas, Com sabe? certeza. Isso, nossa, Que valeu legal. demais. Ju, conta agora um pouquinho mais de viagem. Que lugares você viajou? O que você fez aí nesses 2 anos e meio? Ficou mais na. Eu só fiquei na Costa Leste. Eu acabei não indo Califórnia nada, mas eu conheci bastante cidades ali. E você? O que você fez de planos de viagem? Sim, eu também. Ai, tá, acenderam a luz aqui, ainda bem, porque eu já tava ficando nervosa. Não, de viagem, foi ótimo, assim. Eu também fiquei só na Costa Leste. Eu tinha planos de ir no meu segundo ano pra Costa Oeste, né, pra ver Califórnia. Eu queria ver o Grand Canyon e tudo. Só que Covid não permitiu, mas tudo bem. Então eu viajei na Costa Leste. Então eu fui pra Flórida um tempo. Minha irmã estava trabalhando, ela fez o mesmo programa que eu nos parques da Disney, então eu fui visitar a minha irmã e isso eu já tinha acordado até com a família antes de eu ir viajar. Eu já queria tirar das minhas primeiras férias e porque eu tinha planos de encontrar minha família na Flórida. Então fui na Flórida, fiquei lá um tempo. Nas minhas outras férias eu fui para o México, viajei para Cancún, fiquei lá uma semana também. E aí o resto eu viajei dentro dos Estados Unidos. Então fui muito para Upstate New York para ver, porque eu tinha amigos que moravam lá. Fui para Filadélfia, fui para Pittsburgh, os avós das crianças moravam em Pittsburgh, também na Pensilvânia, e aí a gente sempre ia pro verão lá. E eu acabei ficando super próxima dos avós das crianças, eles me tratavam assim como filha deles, sabe? Até hoje a gente liga assim por FaceTime, eles me davam presentes, tudo, mandava cartão, aquela coisa. Fui para Massachusetts, fui para Connecticut, onde mais? Fui para Maryland, Washington DC, Virgínia e acho que eu tô esquecendo de mais alguma coisa. Mas eu fiquei bem ali na Costa Leste, eu não Olha, explorei que nem tanto. eu, Eu não vai explorei conhecendo tanto. o estado e as redondezas. Muito bem, Até muito porque é bem. próximo para dirigir, né? Dá Sim, ah, para passar legal. bem tranquilo. É. Isso. Ju, e me fala um pouco de dinheiro, né? A gente já falou um pouquinho quanto você ganhava como au pair, para quem está aqui agora e perdeu, a Ju ganhava mais ou menos US$ 200 por semana, US$ 800 por mês. Como é que você administrava a grana? Você tinha o objetivo de trazer dinheiro para o Brasil? Ou não tinha esse objetivo? Eu não tinha, eu gastei tudo. Mas como é que você administrou a grana nesse primeiro ano? No segundo ano com a pandemia, imagino que deve ter sido um pouco mais fácil de economizar, porque não tinha muitos meses É, que você ficou sem fazer as coisas. Como é que era a sua relação? Acho que é uma dica legal aí para quem está vendo que dá para viver bem com esse dinheiro de au pair, não tem custo nenhum com alimentação, não tem custo com moradia. Então, é realmente um salário muito limpo, né? É um salário que rende muito. sim, o segundo ano realmente foi super fácil, porque você não tinha o que fazer, você guardava o dinheiro. Não tinha jeito, a não ser que como fazer compra online, alguma coisa. Mas como eu já tinha
passado ali da animação das compras, que eu já estava há um tempo, então foi bem, bem tranquilo. Eu sempre quis trazer um dinheiro de volta para o Brasil, na verdade, sempre foi um dos meus objetivos, mas eu não tinha estabelecido, assim, nenhuma meta, eu vou trazer tanto. Tá. Não, eu falei, a minha vontade era vivenciar o intercâmbio, ter as minhas experiências, então, assim, eu nunca deixei de fazer nada por conta de valor. Claro, eu não fazia nada, assim, absurdo, não vou gastar $1.000, enfim, numa blusa, por exemplo, né? Mas eu sempre, assim, fui nos restaurantes que eu queria ir, ia fazer os passeios que eu queria, sei lá, comprava os livros que eu queria, nunca me importei muito com a questão de dinheiro, né? Por justamente eu estar ali e querer vivenciar as experiências mesmo. Então, o meu foco era esse, porque eu queria conhecer a cultura, queria experimentar o que a cidade tinha para oferecer, e a gente sabe que Nova York é um pouquinho mais caro que outras cidades dos Estados Unidos, né? Isso era até uma coisa que o pessoal falava, devia ter valor diferente de salário dependendo de onde você mora, porque o custo que você teria em um estado, enfim, é diferente. Mas eu sempre estabeleci assim, olha, eu vou economizar pelo menos por semana, a minha meta era assim, uns $100 de economizar por semana. Então eu tinha um controlezinho, enfim, eu tinha uma conta no banco, né? Tava sempre ali checando o meu extrato, mas assim, eu sei de algumas pessoas que têm aplicativos para fazer o controle de dinheiro. Eu nunca fui também uma pessoa muito consumista, nada disso. Então, para mim, sempre foi tranquilo administrar o dinheiro, até porque, como eu estava trabalhando no Brasil antes, eu já tinha meio que facilidade aqui também, né? Eu já tinha minha conta, já tinha meu dinheiro aqui, então não foi um choque tão grande em relação a isso. Eu queria trazer, mas eu também queria vivenciar experiências lá. Então eu falei, o que eu trouxer vai ser lucro, mas eu não vou deixar de fazer nada por conta de dinheiro. Foi essa a minha... Encontrar um equilíbrio, né? Eu buscava um equilíbrio, mas eu também não deixava de fazer nada que eu queria. Legal. Muito bem. Eu também pensei muito assim. Vamos lá. Próxima pergunta. Conta pra gente se algum perrengue ou algum fora engraçado que você passou, alguma coisa no começo que você não entendeu, ou alguma coisa do inglês. Você tem algumas? Deve ter várias situações, mas conta aí pra gente uma ou duas situações. Não, tem várias. Eu vou contar. Uma foi logo que eu cheguei. Foi a primeira. Eu tenho até um vídeo que eu fiz no YouTube contando isso, porque foi assim, pra mim foi a pior, Carol. Eu cheguei a primeira vez. Eu cheguei em outubro. Eu ia precisar começar a dirigir em novembro. Então, os pais falaram assim, não, a gente vai levar você. Eu dirigi uma minivan lá, assim, 8 lugares, aquela coisa. E aí, né, eu cheguei e falei assim, gente, como eu vou dirigir esse carro aqui em Nova York? Como que vai ser isso? Eles falaram, não, porque eu falei, no Brasil, os nossos carros são menores. Eu já tinha falado isso com eles durante a entrevista. E falaram, não, fica tranquila, a gente leva você para treinar o carro, vai estar tudo bem. Falei, tá bom. O primeiro dia que eu fui pegar o carro, o pai foi comigo. Então a gente saiu de casa, era uma rua super tranquila, saímos de casa, mas tinha uma avenida no final da rua. E ele já me pôs para dirigir na avenida. Ele falou assim, a gente vai fazer o trajeto da escola da Phaedra, que era o nome da menina lá que eu cuidava. Eu falei, tá bom. Então ele foi falando, faz isso, vira aqui, não sei o quê. Não tinha tanta diferença em relação a regras de trânsito, né? Nova York era bem tranquila, era cidade, então ele falou a velocidade máxima, tudo. E aí, chegou um momento que ele falou assim, vira aqui à esquerda. E o semáforo estava aberto para mim. Só que aqui em São Paulo, quando tá aberto para o carro entrar, tá fechado para o pedestre. Lá não. Lá você entra e o pedestre pode atravessar. E o pedestre ainda tem a preferência, né? E o pedestre tem a preferência, só que eu não sabia disso. Que o pedestre podia atravessar. E eu acho que eu tava tão nervosa, assim, tentando focar no carro e tentando decorar o caminho da escola, uma moça começou a atravessar e eu não vi. E eles atravessam já esperando que você dê a preferência, né? E o pai, ele tá do meu lado, ele gritou assim, watch out, né? Cuidado! E eu fiquei tão nervosa que ao invés de pisar no freio, eu pisei no acelerador. Carol, olha, eu não sei o que foi. Eu peguei aquele volante, eu desviei, assim, parecia assim de filme. Desviei da moça, a moça ficou me olhando com uma cara, o pai ficou assim, no carro do meu lado. Eu ainda virei pra ele e falei assim: você não esperava que você ia ter uma aventura logo no primeiro dia?
Aí ele assim. Aí, e por dentro eu tava tremenda. Eu falei, gente, eles vão pedir um rematch. Eles não vão confiar pra eu levar essas crianças pra escola agora. Como que vai ser? E eu já tinha ouvido tanto, eu já tinha escutado, assim, tantas histórias de gente que tinha dado problema com o carro. Enfim, aí ele tava no carro assim. Não, não. O bom foi que você não atropelou a moça. Pior teria Tá sido se você todo tivesse mundo vivo. atropelado. Ele falou assim, pior teria sido se você tivesse atropelado, porque depois você não ia ter segurança para dirigir, tudo mais. Aí a gente voltou para Nossa. casa e eu falei para a mãe, ela falou, como foi? Eu falei assim, eu quase matei uma pessoa. Enfim, tava super abalada, ela... Não, e ela é super calma, assim. Não, fica tranquila, eu vou te levar na próxima vez, a gente vai treinar de novo. Aí, tudo bem. Aí passou, fui treinar outras vezes. E aí, tudo bem, mas até hoje ele me zoa. Quando a nova au pair chegou, ele falou assim: ela foi treinar o carro. Ele, não, fica tranquila, a Juliana quase matou alguém quando ela chegou aqui. Pior que isso você não vai ser. Mas eu tive muita sorte que Nossa eles Senhora. ficaram bem tranquilos, assim, muito Sim, tranquilos. sim. Agora, No com primeiro inglês, dia que a gente tá dirigindo, a gente fica bem nervoso, né? É muita coisa. Uma coisa que eu amo foi. lá é o turn right on red. Turn right on Aham. red. Então, tá vermelho, mas você pode virar à direita. Aqui no Brasil, eu fico presa. Eu falo, ai, gente, podia virar à direita aqui. Você não pode cruzar, você É. não pode ir lá. Mas se você vai virar à direita, deveria poder. Isso aí eu adorava, essa regra. Eu achava Foi muito maravilhoso. inteligente. Não, e eu acho muito legal que todo mundo respeita o stop sign, aquele vermelhinho de parar. Todo mundo respeita, você para, espera. Então, isso é maravilhoso. E o que eu gostei de lá, quando você começa a sair da cidade, tem umas rodovias que ele fala assim: nessa faixa só pode andar carros que estão com, sei lá, mais de 3 pessoas. Essa faixa é para carro com 2 pessoas. E as pessoas respeitam. Entendeu? Então, porque eu achei Sim. isso o máximo. E aí ajuda muito no Pra trânsito. estimular a carona, né? Isso, exatamente. E o outro perrengue que eu passei foi agora que eu tava para voltar, né? Era para voltar dia 14 de janeiro e eu tinha que ter feito o teste do Covid com 3 dias de antecedência para poder embarcar. Eu fiz certinho, mas nenhum dos meus resultados chegaram. Era o dia do meu voo, eu não tinha recebido nenhum dos resultados. Não pude embarcar. Só que no mesmo dia, a minha host mom me chamou. O menino, ele tava para voltar para a escola, que tinha tido break ali de férias, de Natal, Ano Novo, aquelas coisas. Ele tava para voltar, então todas as crianças, ele tava indo presencial. Todas as crianças tinham que fazer o teste do Covid. O dele voltou positivo. No mesmo dia que eu ia embarcar. O meu resultado não tinha chegado, o Deu dele voltou positivo? positivo. Deu positivo. E aí ela falou assim, Meu agora? Eu Deus. falei assim, agora que eu não vou voltar, porque eu não recebi o meu O resultado. resultado. E se E você se o voltar dele pra é ficar com ele, você positivo. vai pegar. E E detalhe aí que eu você tinha podia estar tido. positivo. Eu tinha feito um sleepover com ele e com a menina, uma festinha do pijama no dia anterior. Então, assim, eu falei assim, gente, se eu tinha que ter pegado esse Covid, eu já peguei agora. Eu falei, eu não vou viajar. Aí ficamos de quarentena, Carol. A gente ficou assim, sei lá, a gente começou, era segunda ou terça, a gente foi ficando uns dias. E aí chegou o meu resultado do teste. O meu tinha dado negativo. Aí a mãe falou assim: não, vamos todo mundo fazer de novo. Então ela foi fazer, o pai, a nossa au pair, agora a outra já estava lá, porque ela tinha chegado e a gente estava nesse período de transição. Então foram todos eles fazer. O resultado de todos voltou negativo. A mãe falou: gente, é impossível que só o do meu filho tenha voltado positivo. Tem alguma coisa errada. Ela falou: vou levar ele para fazer de novo. Voltou negativo. Então o primeiro tinha sido um falso positivo, o resultado dele. Nossa, é muito louco Então, esses testes de Covid. muito louco. Então, Nossa. assim, aí depois disso eu pude agendar o meu outro voo, que foi pro dia 25 de janeiro. Mas você não O teve meu... custo nenhum. A Apple fez tudo pra você. Fizeram tudo pra mim. Inclusive, eles fizeram um upgrade do meu ticket pra business class, o que eu achei o máximo. Ai, eu vi que você postou, Eu chiquérrima. fiquei super feliz. Então, eu falei assim, ótimo. Aí eu fiz todos os testes de novo. Eu tava indo, Carol, 2 vezes por dia fazer o teste, aquele PCR. Todos os dias. Eu falei assim, nossa, eu já Do tô indo cotonete. ali com a carteirinha ali. Aí chegou um resultado só. Um resultado de todos os testes que eu fiz. Cheguei no aeroporto, apresentei. Ela, olha,
o seu resultado tá com 74 horas de validade, não 72, então você não pode viajar assim. Eu falei assim, mas não é possível. Nossa. Isso eu já tava no Tá bom, então aeroporto. você me dá o visto que eu fico por aqui. Eu não quero não morar em Nova York, eu quero ficar por aqui mesmo. Então você só resolve meu visto que eu fico. Não, exato. Não, e aí eu tava lá, ela falou, você vai ter que fazer outro teste aqui no aeroporto. Isso era 2 horas, meu voo era 4h30 da tarde. Eu falei, não, mas quanto Nossa. tempo leva? Ela, não, leva uns 40 minutos. Eu falei, tá bom, onde que eu vou fazer o teste? Só que, Carol, eu estava com 7 malas totais, voltando pro Brasil. Não pude despachar, então eu tive que fazer o teste com todas essas malas. Eu tava em um terminal do aeroporto, ela falou, o teste é no terminal X. Eu tive que descer de elevador, pegar aquela esteira, pegar o AirTrain, tudo com as malas, chegar no outro terminal, descer no aeroporto, atravessar uma passarela, descer, atravessar a rua, tudo com as malas. Eu não tava aguentando mais. Isso, casaco, máscara, luva, tudo. Minhas malas Eu já caíram no tava chão. chorando, já. Quero ir pra Eu falei, não, gente, não é possível. Minhas malas caíram no chão 2 vezes. E ninguém tava me ajudando. E eu, uma hora eu berrei, eu falei, eu não aguento mais, no meio do aeroporto, dei de louca. E, enfim, fiz o teste, terminei de fazer o teste, era 2:45. Voltei pro terminal, onde ia sair meu voo, já era 3:30, não tinha chegado o meu resultado ainda. Faltava 1 hora pro voo decolar. Depois de uns 10, aí era 20:04, chegou meu resultado negativo, né? Aí o pessoal da companhia aérea foi super gente boa, eles já pegaram, colocaram as malas super rápido. Eu tive sorte que eram poucas pessoas viajando, então passei pela parte de segurança Sim. também bem rápido. E embarquei, entrei no avião 4:15, mais ou menos, 4:10, 20 minutos antes. E aí eu falei, agora sim, agora Agora aí foi, sim. mas foi um perrengue também para voltar. Foi com emoção, a chegada e a partida. O au A pair é chegada, assim, com partido, emoção. durante, tudo. O começo, o meio e o fim é com emoção. Ju, vamos fazer Foi. um bate-bola aqui rápido, que até eu tenho Tá, compromisso agora daqui a pouquinho. Mas vamos tá brincar bom, de mito ou verdade. Eu vou dizer frases que as pessoas falam sobre Nova York e você me diz se é mito ou verdade. Então vamos lá. tá bom. Nova York é suja. Verdade. Manhattan é suja. Manhattan. Eu não senti tanto no Brooklyn, mas verdade. Nova-iorquinos são grossos. Mentira. Eu tenho amor por Nova Yorkino. Eles são, assim, agitados. Eles estão sempre correndo com pressa. Mas se você precisa de ajuda, eles vão te ajudar. Sempre. Mentira. Muito bem. Tem muito rato no metrô. Verdade. Já peguei um na plataforma onde eu tava. Várias. Credo. Aqui, essa aqui você já falou, mas vamos confirmar. Nova York é cara. Verdade. Total. E a última, americano só come fast food. Mentira. Mentira. Eu acho que depende também da região, mas Nova York, Há eu vi um pessoal controvérsias. super saudável. Há controvérsias. Não, e muitas opções saudáveis, muitas. Então eu vi uma preocupação muito maior, assim, com a parte de alimentação deles lá. Então, mentira. Muito bem. É verdade. Depende da família, que nem aqui. Tem gente que come bem, tem gente que come mal. Não dá pra estereotipar todo mundo. Ju, Exato. acho que eram essas as perguntas. Eu quero te agradecer, tô olhando aqui no caderno. Quero Tá. te agradecer pelo seu tempo, adorei ouvir sua história. Putz, bem-vinda de volta. O que você precisar, eu tô aqui. Eu sei como é voltar, né? Como é que a gente fica feliz e às vezes também meio confuso, ainda mais agora na pandemia. Então, eu tô aqui, você tem meu celular. Obrigada aí por todas as dicas, pela sua história. Eu tenho certeza que inspirou muita gente que tá com dúvida aí de fazer intercâmbio, se vai, se não vai. Você ainda tá super novinha, você tá com 25. Você foi muito Vou baby fazer pra lá. 20, Eu achei eu fui com 22. Eu faço 22. Você foi que nem eu. Eu fui com 22 e voltei com 23, porque eu fiquei um ano, né? E é isso. E, tá. te desejo todo o sucesso do mundo aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo que você decidir viajar. Conta comigo. Obrigada, viu, Ju? Por contar essa história aqui pra gente. Imagina, obrigada a você. Obrigada a você, Carol, pelo convite. Amei compartilhar. Adoro falar sobre as viagens, sobre tudo. Então, assim, foi um prazer. E obrigada mesmo. É isso. A gente vai se falar ainda mais com certeza.
É isso aí. Gente, se você tem dúvida do au pair, aproveita a Ju, entra no perfil dela, tem aqui nessa live, ela tá marcada, tem o post anterior de chamada da live, tenho certeza que ela vai adorar te responder as perguntas. Eu também sou ex-au pair, então bem-vindo ao clube, né? Que a gente é um intercâmbio muito inesquecível e a gente sempre gosta muito de falar ele e compartilhar nossas experiências. Então, isso, gente. Até a próxima live. Pode falar, Vou dar um Ju. recadinho, Carol. Tem o meu YouTube também, tô compartilhando vários vídeos por lá, sobre o au pair, principalmente. O link tá lá na minha bio. Aí o pessoal... Eu falo de intercâmbios no geral, um pouco da minha vida, mas foco bastante no au pair e também nas experiências que eu tive lá, se o pessoal tiver interesse. Show. Se inscrevam no canal da Ju, bom. gente. Tá no link da bio dela. Isso. Então é isso, Ju. Fechou. Um beijo, Carol. Obrigada. Obrigada. Tchau, Tchau, gente. tchau. Tchau.